Uma cascavelzinha. É daqui dessa região. Jararaca mais fácil, é? Jararaca também é difícil. Jararaca. Vai levar lá. Tá bom, tá bom. Rapaz, esse canto aqui eu acho que quer que aqui só pra namorar, mano. Conhece os cantos tudo. Rapaz, aqui. Bora aqui. Bom dia, eu sou Luzinete. Eu nasci lá num lugar próximo a Arapiraca, a Campo Grande. Ele é tão pequeno que eu acho que não está nem no mapa. Vizinho com São Brás. Eu fui registrada em São Brás. Minha identidade já está escrito. Nasci lá em Campo Grande e fui registrada em São Brás. É tudo Alagoas lá. São Brás é outro município. É, outro município. Que o meu, quando eu nasci, que era Campo Grande, não tinha cartório, né? Aí foi feito lá em São Brás. Acho que a deve conhecer São Brás, né? São Brás. De nome só. De nome, né? É perto de Giral, aquele daquela região de Giral? É, perto de Giral. Perto de Giral. Eu era criança, saí de lá com 8 anos. Aí você nasceu e se criou É, no Campo até Grande 8 até anos eu fiquei lá em Campo Grande. Aí depois que eu saí de lá, vim pra cá. Meu pai veio morar, primeiro ele foi morar em São Paulo. Aí passou uns 8 anos lá, aí voltou. Foi quando eu já tinha 8 anos. As crianças, minha mãe teve 8 filhos. E ficaram todo mundo lá, criado por ela, trabalhando na roça, ele mandava o dinheirinho para ela. Depois ele teve um acidente lá em São Paulo. Aí ele, quando ele se tratou direitinho, ele veio-se embora. Aí de lá, ele disse aqui não dá para viver, porque meu pai era ourive, né? Aí ele vendia joias e não podia ficar lá. Aí ele veio para cá. A Paulo profissão de Afonso. seu pai era ourive. Era ourive, de lá do Ceará, que ele era cearense. Ah, seu pai era cearense? É, cearense. Aí veio de lá e ele andava assim nos povoados vendendo joia, né? Que ele era, quando ele era novo, aí vendeu, até quando ficou velhinho das últimas já ele parou, aí entregou para os meus irmãos. Meus irmãos, um quis e o outro não quis. Teve um que morava em Arapiraca, ele também faleceu, mas ele trabalhava de ourivo também. Muito conhecido, os filhos dele ficaram tudo trabalhando de ourivo lá, ainda está até hoje. Mas os meus irmãos, só um que quis. Eu sou Dorival, eu sou um humano, né, aprendendo, tentando me humanizar a cada dia e tentando seguir minha jornada, né. Do ponto de vista biológico, eu nasci em Jequié, uma cidade no sudoeste do estado da Bahia. Eu sou de uma família, meu pai de Porto Seguro, um branco pobre, minha mãe negra pobre de Ubatã, sou da região do Cacau, né. Tenho uma família de 8 irmãos, todos trabalhadores, só eu moro aqui. Aos 11 anos, assim, do ponto de vista da minha história biológica, é essa, né? Família de trabalhadores, meu pai era do trecho, minha mãe dona de casa, que naquele tempo era conhecido como do lar, para amenizar a dor, né? Do machismo, do patriarcado. E eu comecei muito cedo na militância, né? Assim, eu sou oriundo um pouco das pastorais sociais, aquela ideia da teologia da libertação, de fazer uma leitura da religião, mas não uma leitura
intimista, né? Uma leitura punitiva, né? Mas um cristianismo também que liberta ou que oprime. Mas eu fiquei com a parte do que liberta, não é? Uma releitura. Então comecei muito cedo a participar de associações, sindicatos lá no Jequié. E aí, por outras razões, um amigo nosso que trabalhava lá, né? Um padre amigo desses padres mais libertários, né? Que tem também, tem outros muito conservadores, né? Sobretudo no mundo moderno. Ele veio morar em Canudos e lá nós tínhamos um grupo de reflexão, chamado A Tribo. Aí ele fez uma proposta de vir para cá, para Paulo Afonso. A gente quem? Militantes dos movimentos, né? Eu vim para cá em 91, eu mais umas 8 pessoas de Jequié, formamos um grupo aqui. E aqui a gente criou uma ideia de transformar um pouco a ciência a serviço da emancipação da classe trabalhadora. Eu sou ainda ortodoxo do termo classe trabalhadora, né? Para mim não tem colaborador, tem classe, né? Eu sou ainda de uma leitura sociológica dessas categorias, né? Da classe que se fez trabalhadora, dos oprimidos, né? Então nós viemos para cá, nós, um grupo, em 91, estou aqui hoje em Paulo Afonso, um aprendente nas margens do Rio São Francisco. Minha terra natal é Mata Grande. Mata Grande, é legal. Mata Grande. Da cidade mesmo ou de algum distrito? Povoado? É povoada. Qual povoado de lá? O povoado é Mata Escura e Embrejado. São 2 povoados? É, porque eles fazem fronteira, né? E são vizinhos, na verdade, 2 povoados. E aí minha mãe é da Mata Escura, meu pai do Embrejado. E você nasceu e se criou lá? É, eu vim pra cá, eu tinha 8 anos de idade. É pequena. Exato. Uma E veio pra relação. cá por quê? No caso, sua família veio pra cá por quê? Meu pai, ele negociava com animais, caprino, ovino, e aí ele vinha às quintas-feiras para cá com esses animais vivos para negociar na feira. E aí ele negociava na sexta e no sábado e pernoitava aqui. E aí ele resolveu montar um ponto de apoio para essas pernoites dele aqui. Ele comprou um terreno e fez apenas um cômodo nesse terreno, nos fundos desse terreno. E aí se deu a história de fixar residência a partir dessa relação comercial que ele tinha com a cidade de Delmiro Gouveia. Aí do quê? O meu nome, eles chamam de Zé Conhaque desde o tempo de eu garoto, né? Porque a gente trabalhava na fábrica e quando saía de manhã, assim, os domingos de manhã que a gente saía de manhã, aqui tinha a avó da minha esposa, a casa aqui atrás, e ela vendia umas bebidazinhas, né? Que não tinha, como eu disse assim, não tinha bebida lá, aqui para nós não. Era assim, não tinha bar aqui, né? E nem tinha energia, e ela vendia as bebidinhas em casa. Ela comprava esse conhaque, né? Você conhece, né? O conhaque da Catrão. Eu comprava aquele conhaque e a gente saía da fábrica e ela comprava laranja na feira e trazia e a gente ia tomar ele com laranja na casa dela ali. Aí eu gostava de tomar o conhaque mesmo também, né? Todo mundo bebia, né? Mas depois a turminha ali, né? Gosta de botar os nomes nos outros, aí eu bebia uma, bebia outra. Aí começava tomando mais outra. Aí o cara disse, eita, esse é Zé Conhaque mesmo, viu? Enquanto um, aí batizaram. Como diz, eu vi ela nascendo. É? É. De acordo era a margem ali dos quênios, né? Aquilo ali é uma demonstração que existia aquela cobra e o boi quando ia beber a água, ela visgava ele e puxava para se alimentar, né? A intenção de fazer aquilo ali foi mais ou menos assim. O Toria Sucuri, aquele monumento fascinante, que desperta muitas reflexões em quem vê. Eu vejo, claro que a gente sabe que toda obra tem por trás um artista que a pensou, que a projetou e que tem uma leitura,
Ele quis passar uma mensagem ali, né? Não só o artista, mas quem também contratou, né? E a mensagem daquela obra, a ideia de quem contratou, foi mostrar duas forças, né? A força humana e a força da natureza, né? Eu vejo aquilo ali como a possibilidade de nós, seres humanos, fazer intervenções. Tá? Essa possibilidade que nós, seres humanos, temos de nos apropriar, entre aspas, de modo positivo, daquilo que é nosso habitat, nosso ambiente, e poder fazer intervenções, e poder também dar nossa contribuição. O mais importante daquela escultura para mim é mostrar, daquele monumento, é mostrar que nós podemos sim nos desafiar diante de dificuldades que a princípio parece invencível. E a cidade também não tinha aquelas estaltas, aquela água que cai em cima das estaltas, aquela outra que tem lá perto da Caixa Econômica, né? E o boi na brasa lá, boi na cobra. Quer dizer que tá bonito também, foi uma coisa bem feita, né? Eu acho assim que é uma experiência para as pessoas não se confiar em tudo, né? Principalmente nas águas que tem lá, né? Principalmente a gente tem que ver aquilo ali e entender que aquilo ali é uma experiência da vida. Tem, assim, acho que, por exemplo, o touro sucuri eu acho interessante, né? Para mim devia ser um bode o símbolo, né? Porque eu não tenho touro na região, eu não vejo touro aqui, não sei onde é que tem, né? Não sei se veio da Espanha, não sei onde veio, não. Um bode, pelo menos. Mas qual a ideia que tem, assim, um magético interessante? Touro sucuri, um representa a natureza, que é a sucuri, e o touro o homem. Não sei se é por causa do chifre, eu até brinco com isso, né? Mas bicho e bicho. A velha ideia da narrativa, né? Aí tem uma outra coisa que, para mim, né, assim, muito particular, eu tenho uma dificuldade naquele lugar, me arrepio um pouco, porque os lagos, eles foram da ideia de criar um clima menos ameno, né, a ideia de que aqui é muito seco, quente, então o engenheiro que pensou, mas ela é criada aqui no Lago da PA4, que passa um bairro periférico, que é o Senhor do Bonfim e o Centenário. Lá tem um lago, mas ninguém fez nada naquele lago, porque é dos pobres. Muito pelo contrário, cercou-se. Hoje, no Boiacobra, que é um lugar... Bico de Pedra, que é o lugar que tem um imaginário, né, que mais é frequentado pelas classes populares, o presente que ganhou não foi uma visitação, foi um muro. No primeiro momento eu fiquei preocupado como é que a cidade me enxergava, né? Ou seja, a gente para cá em 91, o impacto logo interessante era a época de carnaval, quando a gente veio para cá, e aqui tem um bloco chamado Os Cangaceiros. E aqui a imagem, né, eles reproduzem todo o cenário, né, naquela visão dicotômica, né, de herói e bandido, eles reproduzem, mas tem um papel relevante, muito interessante para a cultura. E a gente precisa até criar a guarda local, né, assim, uma coisa muito, muito forte. Acho que estava isso justamente do muro, das novas identidades, impactou, né? Agora, assim, do ponto de vista... depois fui retomando um pouco a memória. Eu morava em Jequié, num povoado chamado Barragem da Pedra, que tem uma usina da Chesf. E aí eu saí lá em 77, porque foi para a modernidade, né? Toda a modernidade ela é excludente. Ela inclui e exclui, né? A modernidade ela tem esse binômio. Então eu vim para cá, foi ligando um pouco as coisas, né? Eu vim para uma cidade, eu era ribeirinho, era no Rio de Contas, tinha uma usina, claro, de menor porte, e vim para Paulo Afonso, onde tem todo esse arcabouço, né? Desse mito da fundação de Paulo Afonso. Eu não quero negar todo o papel, né, que a Chesf tem do ponto de vista da reconfiguração dos espaços, das simbologias, dos sentimentos, né, das estruturas, mas claro, tem as contradições, como todo fenômeno humano, né. A Chesf é Estado, o Estado ele reconfigurou essa região a partir de uma lógica, né, que vem lá desde Dom Pedro II, né, já que vem vislumbrando este lugar, né, mas dentro de uma lógica que pega mais forte a partir dos anos 30, né? Você vai criar as bases para o capitalismo moderno, você tem que criar energia,
para os grandes centros, aí tem que criar um discurso, não é? O discurso do desenvolvimento, do progresso. A pergunta é, para quem, contra quem, a favor de quem, não é? Depois de tantos anos. Mas está aí, né? Faz parte da nossa existência, né? Nada é puro, nada é impuro completamente. Né? Era, ainda era. Eu acho que tem exclusão simbólica no inconsciente, não é? Eu costumo brincar, existe aqui uma ideia ainda, retomando a filosofia, os bem-nascidos, os mal-nascidos, né? Os patrícios, os não patrícios, os cidadãos do bem, assim. Paulo foi uma cidade altamente segregada, né? Porque você criou uma... Se você vai do ponto de vista histórico, esse território todo pertence à Água Branca, depois pertence à Glória. Quando a Chelsea vem para cá, nos anos 50, a Chelsea vai criar, se você observar um pouco, guardadas as proporções, uma estrutura um pouco feudal, um pouco da Casa Grande, da senzala, né? Existe o acampamento. Dentro do próprio acampamento, é a ideia do todo das partes, tem uma segregação, né? que se dá a partir de um discurso muito mais assim, da função que o operariado ocupava, mas por trás tinha cor da pele, tinha sexualidade, tinha... É um lugar inventado, né? Porque a nossa cidade da região do sertão, tanto de Alagoas, de Sergipe, nasce num processo muito com a pecuária, né? Com o gado, né? O Darcy Ribeiro fala um pouco disso no livro dele, né? As feiras livres. Paulo Afonso nasce com o Estado induzindo, né? Um lugar e criando um discurso que de certa forma assim, existe que a Chelsea como mãe, né? Sem a Chelsea, mas tinha uma história anterior à Chelsea, né? Tinha os pescadores, tinha os povos indígenas, os negros, né, na condição de ex-escravos, depois de quilombola, né, que é um nome ainda muito discutido, né? O Arruti discute no livro dele chamado Mocambo, nesses conceitos, às vezes são conceitos muito mais da academia do que das pessoas, né? Esses conceitos de pertencimento. Então, uma cidade muito segregada, efetivamente, né? E assim, dentro do acampamento tudo, fora o nada, né? O outro, os filhos da outra, os filhos da puta, a expressão assim, numa linguagem metafórica, né? Isso é muito forte ainda, eu acho, mesmo com a queda do muro, mas tem um muro dentro das pessoas que é mais difícil de removê-lo, né? É mais fácil matar um monstro do que remover os pedaços do monstro, né? Eu acho que Paulo Afonso tem um pouco isso, talvez lá, comparando um pouco a Delmiro também, aquela ideia da fábrica. Delmiro, o indivíduo que teve seu papel, mas o sujeito, mas tinha o trabalhador, né? Tinha a trabalhadora, tinha a mulher, tinha o gari, ou seja, esses invisibilizados precisam ser também visibilizados, né? É você ter visibilidade por etnia, né? Que a gente pode, no Brasil pode chamar por cor da pele, por raça, depois tem pela sexualidade, pela religiosidade, pela origem social, pela escola. Então resgatar um pouco, sem nenhum revanche, né? Reconhecer que o outro colaborou, mas o outro também teve o seu papel, né? A Chelsea não foi feita, Delmiro não foi feita só por Delmiro, né? A estatal foi feita só pelos engenheiros. Ela foi pelos caçacos, que é uma coisa que eu estou aí um pouco investigando, essa animalização dos humanos, não é? Então, um pouco, você pega aí, diferentemente, agora aqui tem uma coisa interessante, eu acho que tem um Xingó, já é uma coisa mais moderna, que está lá em Piranha, você está aqui em Paulo, vou para Xingó, eu reajo um pouquinho, não, você vai para Piranha, o lugar é Piranha, Xingó é uma região, um bairro, vou reduzir, mas lá houve uma resistência, porque Piranha já estava uma cidade consolidada, né? Paulo Afonso, como não estava totalmente consolidado, então isso foi mais fácil de dizer, não, a Chelsea que criou Paulo Afonso, não é? A Chelsea tem seu papel, tem sua relevância, mas outras forças foram silenciadas e também tem sua relevância. Eu acho que o papel da ciência, dos movimentos sociais e populares, não é assim, não é resgatar um pouco isso, né? Tem um trabalho interessante que o professor Edivaldo faz lá sobre a educação aqui, né? Da educação da pedra e outros trabalhos eu estou vendo agora, eu estou muito animado, porque eu estou vendo que está surgindo, né? Um pouco muita pesquisa. O fato de vocês estarem aqui, por exemplo, é isso. Faz parte dessa novidade, né? Vocês são novidade. Ou seja, tentar buscar esse elo, né? E daquilo que foi silenciado de forma deliberada, né? Porque a história é sempre a história de quem vence, né? E não quer revanchismo, né? A gente está querendo, sobretudo nos anos que nós vivemos, né? Um pouco dizer, bom, o trabalhador existiu, ele construiu, o seu corpo está aqui, sua pele está aqui nesse trabalho, não só está do engenheiro que está com o nome na praça, né? Os que não têm nome na praça também fizeram as praças. Acho que não é uma visão assim muito, talvez assim, ortodoxa, né? De classe, operário, capital, trabalho. Não, é uma visão do universo, né? Do mundo. Essa ideia de animalizar, especialmente, claro, é o outro. O racismo nasce, né? Do discurso do outro. Então eu vou atribuir o outro a partir de me afirmar. Eu sou gente, o outro é animal. Eu sou civilizado, o outro é civilizado. Eu falando de mim, eu estou me afirmando e negando um outro. Sem um outro não tem racismo, né? Racismo é a produção do branco.
dá desconforto a ele, porque ele teve que negar o outro para dizer que ele existe. Sem o outro, parece que ele não tem existência, né? Então esse outro não evoluiu, ele é bicho. Isso é muito, no futebol aparece o tempo inteiro, né? Macaco, né? Mas parece nas brincadeiras. E aqui no caso da estatal, eu não sei se foi a estatal que colocou ou algumas pessoas, né? Mas o caçaca é um gambá, né? Um animal discriminado, né? Fedorento, mas tem uma relação interessante. Se você pegar as imagens desses homens, e eu tenho alguns arquivos, né? Eles estavam efetivamente nessa condição mesmo, trabalhavam debaixo das rochas, escavando para passar os cabos do progresso, né, do desenvolvimento, para civilizar o mundo incivilizado, né, levar o progresso para onde não tem. A condição sem roupa, praticamente semi-vestidos. Se você olhar do ponto de vista do imagético, do fenótipo, daria isso, mas não para chegar a atribuir. Isso é um racismo velado, explícito, né? E você tornar o outro a condição de animal, você quer desqualificar o outro se exaltando, né? Isso não é, isso é uma tradição, né, na formação do universo, né? Tudo que não é europeu era bárbaro, né, incivilizado. Tudo que não é do litoral, é do sertão, é bicho, não é gente. Tudo que não é engenheiro é caçaco. A violência é sobre o corpo. Não é uma categoria de Foucault. O corpo fala, o corpo existe. Na minha investigação, muitos acidentes. Você imagine, era feita uma explosão manual de dinamite nos anos 50, não tinha nenhum tipo de equipamento para essas pessoas. Então muitos acidentes, muitas mortes mesmo, né? Há relatos, há documentos. E isso não é muito dito, né? Assim, especialmente porque quem morria, qual era o corpo que era sucumbido em nome do progresso com as dinamites, né? Com as explosões. Quem era esse corpo? A quem pertencia? A que etnia, a que classe, a que povo? Talvez respondendo isso, vai entender porque é um silêncio, né? Quem era esse corpo que morria, né? Então, assim, havia muitas mortes, sim, em função... Você imagine, você pegar um trabalhador, porque aí eu tenho aí agora eu já posso falar um pouco, a maioria dos trabalhadores vieram para cá eram analfabetos. Eles vinham da roça, de cidades e municípios pequenos, de Alagoas, de Pernambuco, aqui muito de Água Branca, muitos de Delmiro, né? Vieram para cá, né? Eu não sei se depois esses aí de 50 foram os originários da fábrica, não há ainda como fazer essa conexão, né? Mas muitos vieram, especialmente de Água Branca. Claro, Pernambuco é hegemônico. Mas o que é que você tem? Então, assim, essas pessoas morriam, sim, é muito acidente de trabalho. E aí, na investigação, os brancos, quando se acidentavam, eram mais por questões assim, era acidente, mas não era acidente lá na explosão que levava imediatamente à morte, né? A perda da existência biológica, cultural. Mas os negros, sim, eram muitos, e não há um relato sobre isso, né? Se você tem uma ideia, aqui em Paulo Afonso tem na Getúlio Vargas, que eu gosto de chamar de Rua da Frente, né? Porque mais é a modernidade, né? Aqui você está aqui, esse bairro que eu moro é Vila do Rato, porque aqui tinha muito lixo, aqui é um bairro de ocupação. Mas ele ficou moderno, virou Perpétuo Socorro. O sistema odeia nomes que denunciam as mazelas, né? Tem que sempre botar um nome moderno que esconde um monte de coisa, né? Aqui é Perpétuo Socorro hoje, nome bonito, né? Socorrei-nos, o Perpétuo Socorro. Então acho que é um pouco isso, mas tinha relatos de muitos acidentes, muitas mortes, muitas perdas. Eu fiz um levantamento de um universo de 300 que eu consegui investigar e mais de 400 e tantos acidentes, né? E acidentes diretamente ligados ao tipo de atividade física, né? A atividade laboral, né? Era atividade perigosa, né? Perigosa, você trabalhava com dinamites para fazer as usinas, né? Porque tem a barragem, as pessoas estão todo mundo vendo, mas por baixo tem a usina, né? Onde vai alimentar a barragem, a usina geralmente é invisível, né? Invisíveis também foram talvez os acidentes que as pessoas tiveram. Pega isso também, hoje você está tendo no século XXI, trabalho escravo, né? Imagine nos anos 50, né? Você tinha assim, se você pegar hoje as pessoas, é como se fosse assim, algo normal, né? Nossas heranças, elas sangram, tudo ela sai pelos poros, né? A gente veio para Delmiro por motivo de uma seca muito grande que teve lá. E essa seca, ela secou bastante as águas que tinha lá, né? Onde a gente tinha aquela minação que era muita água, né? Ela ficou bem pouquinha, né? Saindo aquela aguinha pouca que mal dava para a gente
beber e se manter, né? Não tinha mais aquela coisa toda. Deu uma chuva em 57 e 58 não choveu, ficou seco o ano todo, não choveu de jeito nenhum. A gente vivia de agricultura, né? Sim. Minha família tinha os engenhos de fazer cana, moer cana, fazer aquela rapadura. E a gente vivia de vender fruta, né? A serra era coberta de fruta, a gente vivia, tirava as frutas de lá de Triunfo, na serra, né, do sítio, e levava para vender em Santa Cruz, Serra Talhada, Flores, Carnaíba, aquela região que não tinha, né? Calumbi, não tinha fruta lá, né? Era um sertão deserto mesmo, era cerrado, né? Aí a gente tirava da serra, levava para lá e dava para fazer um comércio bom. Aí as fruteiras começaram a morrer, aquela seca danada. Rapaz, eu tinha o meu tio aqui, né? Que era irmão do meu pai. Aí ele disse, rapaz, foi lá, fez uma visita e disse, rapaz, aqui está mais ruim do que lá. Não, quando eu cheguei aqui não era mais a usina de Delmiro, não. Já era da Chesse, tinha inaugurado já a Chesse. A primeira, segunda, terceira usina. Eles fizeram 3 usinas, né? Já tinha inaugurado elas. Eu não lembro se foi em 58, 59 que foi feito a ponte. Essa ponte que a gente passa ali. Metálica? Foi um ano desse assim, mais ou menos. Quando a gente chegou aqui, tinha feito a inauguração dela, a gente passou por cima a primeira vez, né? Foi? Foi. A gente, quando veio de lá de Triunfo, viemos num caminhão, o caminhão trouxe um pessoal junto com a gente, né? De Paulo Afonso, a gente foi levar o pessoal lá em Paulo Afonso e de Paulo Afonso voltou para vir deixar nós aqui. Como o senhor se lembra desse momento quando passou a primeira vez por cima da ponte? Porque ali é um precipício, né? Lembra? Eu lembro, quando a gente passou em cima, disse, estamos em cima da ponte de Paulo Afonso, rapaz, mas, que é o Rio de São Francisco, sabe? Passando por cima dele agora, aquela luminária grande já, viu? Bem iluminada, né? E a gente passando por cima, eu olhando de cima, todo mundo em cima na carroceria do caminhão, né? Eu olhando lá embaixo, aquele escuro lá embaixo, aqui a água, mas naquele tempo o rio tinha água, né? Hoje a água é limitada, né? Mas naquele tempo era água, muita. Ave Maria, água demais. Aí a gente olhando lá de cima e vendo a água, aquela velocidade enorme, e o ronco da cachoeira, né? A gente passando ali em cima da ponte, você via a cachoeira, aquele barulho enorme. A gente escutava daqui, olha. Até quando eu fiz essa casa aqui, a gente sentava aqui, nessa época assim de chuva, a gente sabia quando ia chover por causa da cachoeira. Porque a chuva de trovoada aqui, ela vem daqui, de cima. E a do inverno vem daqui, de Sergipe. Aí a da cachoeira, aqui é Pernambuco, né? Paraíba para lá. Aí quando o vento tá de lá para cá, aí já sabe que não demora não, a chuva chega mesmo, né? 2, 3 dias você viu a gente escutando o ronco da cachoeira, já marcava o dia da chuva chegar. E daqui você ouviu o ronco da cachoeira de Lá, era como que ela estivesse aqui, bem próximo. Aí de lá a gente via o ronco da cachoeira e dizia, olha, vai chover, vamos esperar que vai chover. Aí estava aperreado, a seca danada, não, agora chove. Aí quando pensava que não, a chuva chegava. No máximo 3 dias. Era experiência já comprovada, né? Porque na época que iam construir ela, eu estava trabalhando na irrigação lá de Canindé, que sai de Canindé para Sergipe, né? A gente falava muito nessa daqui, mas nossos governos de Alagoas sempre foram meio fracos, né? Aí o governo de Sergipe, na época surgiu que queria uma irrigação no Alto Sertão de Sergipe. Aí começaram a fazer a obra lá, e aqui a gente não tinha obra, eu trabalhava com obra, aí fui para lá. Aí lá, quando eu cheguei lá, você chega ali no Canindé, você vê que tem aquela plataforma lá dentro que fizeram aquele negócio para a água pegar aquele duto lá, para subir, né? A água para ir abastecer a irrigação lá na frente. Aquela casa
de bomba lá. Aí a gente trabalhei ali, vendo eles fazer aquela fundação ali dentro do rio, né? Para sair com aquelas pilastras para construir a sala de máquina lá em cima. Que depois, muitos anos depois, né? Eles construíram a barragem, né? E quando construíram a barragem, aí não ia ter essa despesa, né? Aí tiraram o duto de dentro da barragem, botaram na irrigação, aí ficou tudo por gravidade, né? Aí a irrigação de Canindé hoje é uma riqueza muito grande e com pouca despesa, né? Aí naquela irrigação ali eu trabalhei dali até Poço Redondo construindo ela. Então o senhor, de certa forma, viu a obra sendo feita, né? De Xingó. De Xingó, eu vi aí ela nascendo os primeiros piquetes, o cara batendo lá na topografia. Os primeiros piquetes, enfiando ali, batendo ali na beira do rio. Não morreu ninguém ali, né, naquela obra ali? Morreu muito. Morreu, né? Morreu. Não tem uma obra de usina, de barragem, para não morrer muita gente, não. O serviço é muito perigoso, pesado, né? Por isso que você trabalha em altas alturas, debaixo, dentro do túnel. Morreu muita gente, né? Ali, todo dia chegava um caminhão de caixão, me xingou ali. Pegava um caminhão de caixão, agora ninguém, né, o negócio é... Caiu fulano, aí, cobria com pano lá, bota aqui. Ninguém sabia se o cabelo estava vivo ou se estava morto, se pegava os pedaços lá. Aquele não voltava mais. Caiu, não voltava mais. Caiu, não, pronto, acabou. É assim. Mas o hospital de Xingó ali era um movimento doido. Ave Maria. Aí tinha conhecido meu e dizia, vamos, Luzinete, passear ali para tu ver o rio, que tu mora tão perto e não vê. Aí a Amanda era criança, né? E eu, vamos, Amanda, vamos. Aí nós ia, ele me levava de moto, levava a Amanda às vezes ia de bicicleta. E nós ia, ela aprendeu ainda a nadar aí nesse rio. Hoje ela disse que aprendeu a nadar pouco, mas aprendeu, né? Eu nem aprendi, porque meu pai não deixou. Ali naquelas casas ali, tá vendo aquele prédio ali? Ali não tinha casa. Fizeram assim de noite, de dia amanheceu as casas. Invadiram lá aquele pedaço ali, que ali dava para até subir para ir lá para a rua. Aí invadiram tudo essa rua ali, ó. Que era tudo à beira desse, como é o nome? Desse barranco ali, né? Aí esse barranco ali que faz medo o povo construir ali e não ter medo, né? Porque era cheio de pedras e eles cataram as pedras tudinho para fazer os alicerces. E ali, ó, tinha muita pedra. Tiraram tudinho as pedras para fazer os alicerces. A gente olhava, não tinha casa nenhuma ali. Tem casa que nem terminaram de fazer, tá vendo? Terminaram o reboco nem nada, né? Uma prainha que todo mundo vinha, que tinha Copa Vela, vinha gente até dos Estados Unidos, vinha. Barquinho, tudo aí andando, era lindo. Depois tudo destruído. Vai lá na beira da prainha, que é uma lindeza essa prainha, né? Bonito, todo mundo trabalha lá com os barraquinhos, com as casa, tudo ganha dinheiro fazendo comida, todo mundo corre para lá. Agora tá lá tudo entupido, o rio de quê? De Baronesa. Muita gente vai para outro passar dali, que nem eu sempre vou, fim de semana assim, vou mais Amanda lá para... Como é o nome, Amanda, naquele que nós vai? Do Carioca. O Carioca não é na prainha? Na prainha, vamos lá, ou se não vamos lá em outro, passando da prainha pro lado de lá, que lá eles fizeram uma barreira assim, que o rio, todo mundo pode tomar banho, tem piscina, que é o varandão, né? Tem piscina muito bonito lá, muita gente lá. Isso era para ter tudo aqui nessa beira de rio, né? Os Paulo Afonso, tudo tá lá, que antes era. Tá um rio abandonado, uma prainha abandonada. Tem Baronesa também na beira daqui ou só? Eu nem sei. Amanda, tu acha que tem? Tu foi aquele dia, mas os meninos tem, não? Joga pra lá, né? É, que a Amanda foi, mas os meninos de lá da escola que veio aqui outro dia, aí ela que viu lá. Eu mesmo nunca mais eu fui nessa beira aí. Passo lá na prainha, outro dia passei para ir lá no médico, outro dia passo lá para ir nesse Carioca que a gente vai, mas dá uma tristeza.
A gente tá lá perto, olhar assim, ver tudo tampado. Uma destruição. Eu acho assim que todo mundo tinha que ver isso. Todo mundo tinha que ver isso, porque Paulo Afonso é muito bonito agora. Antigamente ele era muito feio. Agora que todo mundo fez a beleza, chega lá, cadê? Nem Copa-Vela não tem mais. Ela vai também, Não, né, a Amanda vai sempre. Eu não vou mais, né? É difícil eu sair de casa. Mas a senhora já foi, né? Já Alguma vez, fui, né? quando eu estava mais nova eu ia, toda semana eu ia. Muitas vezes eu ia, achava muito bonito lá. Tinha esse amigo meu que ensinou a Amanda a nadar um pouquinho aí. Ele já faleceu também. Aí ele me levava lá, disse, vamos Lucinete, tá ali passear, tu não sai de casa, vamos lá no Belvedere. Aí eu ia lá, ele catava muita manga, mas só olhava, nós não ia tomar banho, só olhava, muito bonito lá. Eu mesmo gostava, em silêncio, porque tava todo mundo lá na festa curtindo. Ah, Aí, a festa não foi no Belvedere, foi perto. no Belvedere, não foi, Amanda? Foi no Belvedere. A Amanda já foi lá, mas os amigos assim de noite também disse que tinha muita gente assim lá. O povo, porque aqui na rua o povo faz muita festa, que nem vai ter essa festa agora, né? Agora é dia 31, nesse domingo, de hoje a 8, né? Aí vai ter essa festa aí, que vai a Raquel e vai vir outras pessoas. E aí o povo já está muito acostumado aqui. Aí o Belvedere agora. Sim. E ali perto do Belvedere tem aquela, não sei se a senhora conhece, aquela estátua que tem o boi e a cobra, né? Ah, conheço, aquilo lá é muitos anos que está ali, né? Aí no Muitos caso a anos. senhora já viu lá. Quando a senhora vê aquela estátua ali, o que, que a senhora interpreta daquela estátua ali? O que, é que a senhora entende quando vê aquilo? Porque Eu- cada um tem uma opinião, É, né? eu mesmo entendo assim que foi uma coisa muito boa, que nessa de lá do centro que fizeram muitas estátuas. É bom porque as crianças tá vendo que é uma cidade bonita e tem o que aparecer, né? Nós chegamos aqui em 89. O interessante é que 89 foi o ano que foi fundado esse museu. Foi exatamente, então, há 34 anos estamos aqui nesse município, contribuindo de alguma maneira com a região. O que eu ouvia, as impressões da minha família, era que Delmiro Gouveia era um grande centro, né? Que da região era a referência. E aí vir para aquela possibilidade que a gente vê na obra do João Cabral de Melo Neto, né? O Severino em busca de um grande centro, tentando a vida. Recife, que na época, na obra trata dessa ida do Severino do interior para o grande centro que é Recife. E aí, assim, eu não estou fazendo uma comparação, mas meio que para a gente significava isso, né? A gente ir para um lugar com maiores possibilidades e o meu objetivo era estudar. Ora, na época eu estava com 7 anos. Esse prédio é de 1882 e foi implantado por Dom Pedro II. Em um complexo de mais 7 prédios desse, formando 8 estações de trem, de uma estrada férrea chamada Paulo Afonso. E que essa estrada férrea ligava Piranhas a Jatobá, que não é a Jatobá de hoje, mas Jatobá, o primeiro nome de Petrolândia, Pernambuco. Tá? E que essa estrada férrea, ela tinha um projeto. O projeto desenvolvimentista do Império era escoar toda a produção agrícola, tudo que se plantava, tudo que se criava no Baixo São Francisco, nas margens do Rio São Francisco. Para quê? Para desenvolver o Brasil. E aí mostrar para esse visitante ou esse turista que Delmiro foi um dos maiores empreendedores desse Brasil, desse país. Mostrar que como o José Dantas, um dos maiores compositores desse país, na voz de Luiz Gonzaga, outro grande artista, diz que Delmiro deu a ideia e nós estamos aqui, ó. Delmiro deu a ideia, a Polônia aproveitou, Getúlio fez o decreto e Dutra realizou. O presidente Café, a usina inaugurou e graças a este feito de homens que têm valor, meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou. Olhando para Paulo Afonso, eu louvo o nosso engenheiro,
Louvo o nosso caçaco, caboclo bom verdadeiro. E veja a usina gerando riqueza, salvando a seca, salvando a pobreza. Você veja, aí a gente canta isso para o nosso visitante e ele nunca tinha ouvido talvez essa música. Ele nunca tinha refletido quem são esses caçacos. Vamos para a etimologia dessa palavra, o que é que significa esses caçacos? Mas veja que os adjetivos que vêm em seguida faz com que a pessoa reflita de que, não, deve ser coisa boa, porque caçaco, caboclo bom verdadeiro. Né? Então, foram os operários, foram os nordestinos, os nativos dessa região que ajudaram a construir isso, caboclos bons verdadeiros. E vejo o Nordeste erguendo a bandeira de ordem e progresso à nação brasileira. Foi o Nordeste dizendo, olha, estamos aqui. Início do século XX, 1913, estamos aqui. Delmiro Gouveia erguendo a bandeira do Brasil, dizendo, o Nordeste está aqui. Olha aqui o que é que um nordestino, pai cearense, mãe pernambucana é capaz de fazer. Mas não fez só. Os caboclos bom verdadeiro estavam. Era a mão de obra dele, a mão de obra local. É claro que ele precisou também trazer uma mão de obra especializada, como o engenheiro dele, por exemplo, o Luigi Borella, italiano, os sócios dele, que teve sócio italiano, ele tinha uma equipe técnica. Mas ele fez, além dessa obra, da primeira usina hidrelétrica do Nordeste, hoje, quando Delmiro canta, que Delmiro deu a ideia e a Polônia aproveitou, ele está dizendo, hoje nós temos um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Chesser, porque Delmiro acreditou no potencial do sertanejo. Sobretudo, na minha opinião, o maior feito de Delmiro foi ele acreditar no potencial humano. Pode observar, é o Rio São Francisco, a grande mãe, ou o grande pai, ou, não vamos falar de gênero, o grande ser que, né, costura todas as histórias, esse grande cerne, essa grande célula que vai se fazendo um tecido onde cada protagonista deixou suas marcas, né? Quem criou esse monumento aí foi o Diocleciano Martins de Oliveira. Esse Diocleciano Martins de Oliveira é um escultor famoso da época, baiano, né, de Cachoeira, de Praia Grande. Ele também era desembargador. Ele tem vários monumentos espalhados no Brasil e também no exterior. Quando ele foi contratado pela Chesf, então ainda estava no início do projeto, né? Contratou Diocleciano para representar, inclusive eles têm 3 monumentos aqui que foi ele que fez. O Toro e a Sucuri, o monumento de Castro Alves, que fica na Ilha do Urubu, e o monumento da Jurema, que é em cima do cavalo que fica ali, que antes chamava Escolinha, mas hoje lá, se eu não me engano, está com a Univasf. Eu não sei se estava a Univasf, era provisória a Univasf, não sei se ainda está lá. Que é perto da Centenário. Isso. Mas aí ele também, o Diocleciano, era poeta. Então ele, para se inspirar na história do que estava acontecendo aqui, que era o Rio São Francisco, a cachoeira de Paulo Afonso, acredito eu, como também trabalho com cultura, artista plástico também e poeta, acredito eu que ele se inspirou na poesia e no livro de Castro Alves chamado Cachoeira de Paulo Afonso. Ela está inserida no livro Navio Negreiros. Quem quiser pesquisar, procura lá. Lá ele faz uma abordagem, para quem não sabe, muita gente pensa que Castro Alves veio a Paulo Afonso, ou veio aqui ver a cachoeira. Castro Alves, ele tinha um sonho de conhecer a cachoeira de Paulo Afonso. Ele tinha um sonho. Mas na véspera dele vir para cá, e ele fez uma poesia e escreveu o livro. Na véspera dele vir para cá, ele faleceu de pneumonia. Então tem muitas pessoas, como tem um poema que está ali escrito, é dele, né, naquele monumento ali, muitas pessoas pensam que ele veio, Paulo Afonso, mas ele não veio. Na véspera ele faleceu. Então vamos voltar para o monumento Boro, o Toro e a Sucuri, que é comumente chamado como o Boi e a Cobra.
né? No livro de Castro Alves, ele retrata, eu não lembro exatamente, mas está ali no trecho, ele retrata o rio e retrata as rochas. Ele retrata que o rio, eu estou resumindo, porque se eu for com a mente de Castro Alves, aí eu não tenho essa competência. Mas ele fala que o caudaloso rio, né, a Sucuruyuba, que ali está, Sucuruyuba também tem um erro, você corta essa parte, viu, bicho? Viu? Porque ali está, eu já pedi para consertar. Sucuruyuba, ele retrata como o rio São Francisco, que todo rio corre para o mar. Todo rio corre para o mar. Mas o rio São Francisco passa por vários obstáculos, inclusive os cânions. Então, no livro retrata as rochas negras de granito. Então, na minha concepção, o que o artista plástico quis dizer, o Diocleciano, é que o rio chega até o mar, mas a rocha, que é o touro, representado pelo touro, é que determina o caminho. Então, o touro representa a rocha, as rochas negras. E a serpente, que é a sucuri, representa o rio. Mas, como foi contratado pela Companhia Hidrelétrica São Francisco, elas também criaram uma concepção própria. Existem várias versões, inclusive a lenda aqui, tem gente que pensa que existia um touro que brigou com a sucuri, né? Existe essa lenda também, mas aí é uma coisa popular, um dito popular. Mas na concepção e na visão e percepção da companhia, o touro representa a força do homem e a cobra o rio. Então é a força do homem dominando o rio. Então essa é a concepção da chefe. Agora a concepção fica a critério de vocês. Você olha para a imagem e pode criar qualquer historinha que está valendo.